A comissão da reforma tributária proposta pelo deputado Baleia Rossi deve ser instalada ainda nesta semana. E, gentilmente, nos atende agora o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Como vai, deputado? Bom dia. Obrigado pela participação. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos da Jovem Pan. Ô, deputado, qual que é a expectativa com a instalação dessa comissão? O que é que falta ainda e como devem ser os trabalhos uma vez instalada a comissão? Olha, hoje os líderes partidários devem fazer as indicações dos membros da comissão e aí o presidente Rodrigo Maia definirá quando será instalada, se ainda esta semana ou no começo da semana que vem, mas a expectativa é bastante grande para começarmos o debate do mérito da reforma tributária, que é a prioridade do parlamento logo após de superada a pauta da Previdência, que é a prioridade número 1 hoje. Augusto. Deputado Augusto Nunes, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Deputado, qual é a mudança mais importante, que o senhor considera mais importante nesse texto que o senhor pretende apresentar? Olha, a PEC 45, ela é baseada num estudo do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal, do Bernard Api e outros economistas que nos últimos 3 anos e meio pensaram essa proposta, que é a unificação dos 5 impostos, 3 federais, o IPI, o COFINS e o PIS, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Hoje nós temos um sistema tributário confuso no Brasil, onde existe um efeito cumulativo, paga-se muito imposto em todas as etapas de produção, na origem, no consumo, e a PEC 45 prevê o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser totalmente pago no consumo. É uma mudança total no sistema tributário brasileiro, que vai dar mais clareza, simplificação, e as pessoas vão ter clareza do que vão pagar de imposto no consumo. Deputado Josias de Souza, de Brasília, eu queria lhe perguntar o seguinte: uma das preocupações quando se está discutindo reforma tributária é a de simplificar o sistema de tributos. A outra preocupação, num país quebrado como o Brasil, é de não reduzir a arrecadação do Estado. Como é que os senhores vão fazer essa mágica? Simplificar e, ao mesmo tempo, não reduzir aquilo que o governo arrecada? Olha, a grosso modo, não existe no primeiro momento a diminuição da carga tributária, porque a unificação desses 5 impostos que já existem. Mas, quando você simplifica, você desburocratiza, você acaba diminuindo o custo Brasil. Hoje paga-se muito imposto e gasta-se muito, principalmente as empresas, para saber o que vai pagar de imposto. Hoje existe um efeito cumulativo muito grande nos nossos impostos, e essa simplificação, ela vai acabar fazer com que o produto fique mais barato na ponta. Então, isso interessa a todos os brasileiros. Claro que o tema reforma tributária, ele já está até desgastado no nosso país. São 30 anos de debate, são discussões sem fim, e infelizmente o nosso parlamento e o nosso governo, eles não foram capazes de enfrentar e dar uma solução para o sistema tributário. Nós temos uma oportunidade única, Josias, de nesse ano de 2019 votar 2 reformas estruturantes do nosso país. A reforma da Previdência, que já está na pauta, nós devemos superar a pauta da Previdência ainda nesse primeiro semestre, e aí vamos nos debruçar no segundo semestre sobre a reforma tributária. Acho que o parlamento tem, pelas condições políticas hoje, trabalhando junto com o governo federal, a 4 mãos, Congresso Nacional e governo federal, de dar uma solução, um final feliz para a reforma tributária, deixar de ser essa novela sem fim e a gente ter uma organização para ter um sistema mais simplificado, claro, objetivo e que dê condições da nossa economia se recuperar.
há uma expectativa enorme com a reforma da Previdência, e é verdadeiro. Agora, junto com a reforma tributária, nós vamos dar condições da nossa economia se recuperar, de gerar empregos, melhor renda, enfim, dos brasileiros terem uma perspectiva melhor de vida no futuro. Agora, deputado, o senhor fala em trabalhar a 4 mãos com o governo federal, mas o que se percebe aqui é que o senhor está incorporando à sua emenda um trabalho do economista Bernard Api, e o secretário da Receita Federal, ele não foi ainda ouvido, pelo menos a reforma dele não está incorporada aqui. Quando é que essas duas reformas, a da Câmara e a do Ministério da Economia, vão se encontrar? Olha, nos próximos dias, o governo federal, o ministro Paulo Guedes e o Marco Sintra, que é o secretário da Receita, devem apresentar as suas propostas também. Os dois já sinalizaram que veem com bons olhos a nossa proposta, esta PEC 45. Dizem até que acham que é mais difícil ela tramitar no parlamento, porque além dos 3 impostos federais que são unificados, nós incluímos também o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, e que teria um pouco mais de dificuldade política de se aprovar. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento político importante, onde o presidente Jair Bolsonaro, em todas as entrevistas que dá, ele deixa claro que depois da Previdência, a reforma tributária é urgente no nosso país. Nós temos o apoio do presidente Rodrigo Maia, que tem uma força muito grande hoje no parlamento, uma sinalização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de que também essa é uma pauta prioritária no Senado. Temos os compromissos dos líderes partidários. Tanto é que na CCJ, a admissibilidade da PEC 45, da nossa reforma tributária, ela passou com o apoio de todos os partidos, exceto o PSOL, mas todos os partidos de direita, de esquerda, de centro, os partidos votaram favoravelmente. Eu acho que há uma situação política especial de que, se o governo federal e o parlamento trabalharem juntos, nós podemos, esse ano ainda, aprovar, depois da reforma da Previdência, uma reforma tributária que vai dar condições da nossa economia se recuperar. Deputada Denise Campos de Toledo, quem está falando, bom dia. Bom dia, Denise. O senhor falou dessa questão da inclusão do ISS e também do ICMS. Agora, as grandes dúvidas em relação a essa proposta que foi apresentada passam exatamente por aí, porque a gente sabe que o ICMS no país é uma colcha de retalhos, é alvo de guerra fiscal entre os estados. Nós temos estados que pontualmente ainda reduzem a tributação, tem a questão de estímulos a determinadas regiões, sempre citada a Zona Franca de Manaus. Então, como compatibilizar todas essas diferenças, gerar um bolo único de tributos e depois redistribuir sem que os estados tenham perda de arrecadação, perda de participação nessa receita? A aplicação dessa mudança é que gera muitas dúvidas. Teria adesão dos estados em relação a isso? Olha, essa é uma preocupação, vai ser discutida na comissão especial no mérito, mas o objetivo da PEC 45 é exatamente acabar com a guerra fiscal no nosso país, que hoje é nociva. Em algum momento, ela foi utilizada para desenvolvimento de alguma região, de alguma cidade, até desvirtuando um pouco as características naturais da região. A gente dá sempre um exemplo, que o estado de São Paulo, ele dá incentivo para frigorífico quando o boi, ele está no Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso dá incentivo para montadoras de veículos, onde naturalmente esses investimentos pela logística e pela mão de obra estariam em São Paulo. Isso acabou transformando o país numa grande confusão. E esses incentivos fiscais, eles não são claros e não há uma justificativa clara do que objetivamente eles garantem de investimentos nessas regiões. Acabando com a guerra fiscal, nós vamos dar condições para que cada estado possa se desenvolver naquilo que ele tem de melhor. Claro que não é simples você mudar aquilo que já ocorre no Brasil há muito tempo, mas nós temos na nossa PEC uma transição
de 10 anos, exatamente para que essas empresas que investiram na realidade atual de incentivo fiscal possam recuperar os seus investimentos, e aí, a partir dessa transição, nós vamos ter uma organização tributária no nosso país. Perfeito, ouvimos aqui o deputado federal Baleia Rossi, do MDB. Obrigado mais uma vez, deputado, bom dia. Bom dia, muito obrigado.